Gravação iniciada, síntese proteica para vocês. A aula está sendo gravada. Daqui a pouco vai ter. Continua mostrando, né? Daqui a pouco vai ter um jogo do Galo, mas nós vamos fazer ela síncrona. Vocês perguntem, por favor, qualquer dúvida. E a galera que quiser assistir o jogo depois às 8, vê a síncrona aqui, tá? Muito bom. Vocês estão vendo meu ribossomo aí? Não? Cadê? Vocês estão vendo aí? Sim. Tá legal. Então é o seguinte, quando eu tive aula de biologia molecular, o ribossomo era um pão de hambúrguer, a parte de baixo dele, e um pão de cachorro quente, a parte de baixo, e um pão de hambúrguer em cima, sabe? Era um desenhinho, porque a gente via imagens no microscópio eletrônico. Para vocês, o mundo mudou. Isso foi feito cristalografia de raio-x, então essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui é de verdade. O RNA do ribossomo são esses miojos aí. Não sei quem já fez miojo com salsicha cortada, né, no miojo. O miojo é o RNA. E as proteínas do ribossomo, se você for olhar, elas estão meio que enfiadas no miojo, assim, ó, tá vendo? Isso aqui, em roxo aqui, são as proteínas meio enfiadas aqui no miojo. É a salsicha do macarrão com salsicha. O RNA realmente é uma grande parte do ribossomo, tá? Beleza? Aqui está mostrando o sítio da ligação peptídica, uma participação enorme de RNA, né, nessa catálise, e aqui a gente tem o ribossomo com o RNA mensageiro entrando e saindo da subunidade menor, tá? Aqui é a subunidade maior, e esses caras em azul são os transportadores que transportam os aminoácidos para a síntese. Na minha época, a gente só representava dois transportadores, né? Trazia um aminoácido, trazia o outro. Agora existe essa porta de escape aqui. Quando o cara vai sair, né? A fila vai andar, que ele vai sair, é a porta de saída. Essa porta se chama exit, esse lugar. Então, esse transportador, ele é puxado para cá e depois ele é jogado fora, tá? Então você vai ver três transportadores no ribossomo moderno. Então, existe uma teoria que nós vamos ter, inclusive, um seminário amanhã, às 2 horas da tarde, sobre origem da vida, código genético, origem do ribossomo. Vou mandar o link para vocês aí, para vocês assistirem, se vocês quiserem. E internacional, né? O cara vai falar inglês e tal. E ele provavelmente vai falar do mundo do RNA. Então, tem gente ainda já modificando essa teoria, mas existe uma teoria de que a vida começou com RNA, né? E uma das evidências disso é que o sítio da ligação peptídica é formado apenas por RNA, que esses caras amarelos aqui no meio desse buraco aqui. E ele não contém proteína, que é o vermelho. E, e o ribossomo, então, ele seria uma ribosima. As ribosimas foram descobertas por um pessoal que estava trabalhando com RNA e queria ver como é que ele fazia um processamento nele mesmo, seria um splicing dele, para retirar um pedacinho dele. Quando fizeram os experimentos, eles colocavam proteínas para descobrir qual que estava fazendo a retirada daquele pedacinho. Aí, quando pegava o tubo controle que não punha proteína nenhuma, fazia sozinho. Então, começou-se a ver que o RNA pode também ter atividade enzimática, né? Porque ele tem estrutura, ele é estruturado, uma estrutura 3D, então ele pode ter uma catálise mesmo. E isso disparou essa teoria do mundo do RNA. Então, na verdade, a vida teria começado com o RNA ribossomal fazendo proteína, e aí depois ele se sofisticou injetando algumas proteínas nele, né?
Então, vamos falar da síntese proteica. Eu gosto muito de estar na presencial, porque eu vou no quadro e eu desenho aminoácido. Mas eu achei um jeito de desenhar aminoácido na internet, que é bem do jeito que eu desenho no quadro. Olha, aqui é o carbono alfa, né? Aqui é a carboxila do aminoácido e aqui é o grupo amino do aminoácido, tá bom? O grupo R e o H. Esse aqui é o famoso carbono alfa. Quem que lembra da fórmula do aminoácido? Quando vocês olham para isso, vocês conseguem achar que isso aqui é um aminoácido? Você lembra do carbono alfa, do grupo amino da carboxila? Responde para mim aí, quem que lembra? Eu lembro. Tá, todo mundo lembra aí, beleza. Então, quando um aminoácido liga no outro, não sei se você lembra que tem a ligação peptídica, sai uma água aqui, uma carboxila liga no grupo amino do outro. Lembra disso, mais ou menos? Vocês estudaram isso bem? Ligação peptídica? Sim. Sim, né? Tá? Eu só quero aqui na biologia molecular que vocês saibam colocar o aminoácido daqui para lá, porque quando a gente vai ligar as coisas aqui, vai ser a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo. Então, na hora que você faz uma fita longa, vai ter numa extremidade o N-terminal, que a gente chama, que é esse grupo amino que ficou livre aqui, porque esse gastou com esse gastou com esse, e lá no final vai ter um C-terminal, tá bom? Entenderam isso? Assim, se a gente fala que o DNA vai de 5 linhas, a proteína vai do N-terminal para o C-terminal, tá bom? Beleza? Porque esse cara fica livre aqui e esse cara é lá no fim. Entendido isso, meninos? De N-terminal para C-terminal, proteína? Sim. Combinado? Sim. Tá. São 40 aminoácidos por segundo. Uma proteína boa, humana, tem 400. Então, 10 segundos, não. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6, Mississippi 7, Mississippi 8, Mississippi 9, Mississippi 10. Pronto, fez uma proteína média humana, tá? Um erro em cada 10 mil, a síntese proteica, e é isso, sim. Beleza. Agora eu quero falar para vocês que os aminoácidos, eles vão ficar com aquele N-terminal aqui, esse N-terminal aqui, ó, é muito importante na minha aula, tá? Na de genética, você segue por outro caminho, mas como aqui é bioquímica, aquele N-terminal fica para cima, volta, esse N-terminal fica para cima e a carboxila para baixo, tá? Carboxila para baixo. Beleza? Eu vou mostrar no próximo slide, então, mas já vou revelando para vocês que é a carboxila que liga no RNA transportador, tá? Olha, aqui está o transportador desenhado com uma sigla, aí ele vem aqui, ele tinha um OH, né? De RNA, depois eu mostro, e aqui saiu uma água ligando com a carboxila. Eu sinto muito, esse é o jeito certo de desenhar, não esse aqui. Esse aqui é um jeito meio bobo, tá? O jeito certo é esse, ó. Carbono alfa, a carboxila estava aqui, aqui estava COH, né? Aqui é o H, o grupo R e o grupo amino ionizado, porque em pH7 ele está em NH3+. Tá certinho isso aqui. É um aminoácido ligado num transportador. Mas eu queria chamar a atenção que a carboxila que está aqui é a que vai ficar ligada no transportador. Deu para vocês verem aí que a carboxila liga no transportador e o grupo amino fica para cima? Porque isso é importante para mim, tá? Deu legal para imaginar? Os aminoácidos tudo assim com o N-terminal dele para cima? Deu? Sim. Beleza. Agora é o seguinte, vem o primeiro aminoácido, vem o segundo, é azul, né? E o primeiro aminoácido, ele vai sempre sair para cima, assim. A proteína vai ficando pronta do primeiro, né? E você vai sintetizando mais carinhas aqui. Então, o primeiro aminoácido, a carboxila dele vai ficar com o grupo amino do segundo, ó. Esse aqui é o segundo, esse era o grupo amino do segundo, e o grupo amino do segundo ligou na carboxila do primeiro. Aqui é alfa, carboxila, né?
E aí a carboxila ligou no grupo amino, né? E ficou assim, tá? Aí vem o terceiro aminoácido. O terceiro aminoácido, essa carboxila vai grudar nesse grupo amino e tal. Aqui fica um pouco difícil de ver, mas eu só queria mesmo falar assim, ó. O primeiro amino ficando para cima e os outros vão ficando aqui embaixo. E a proteína vai subindo para lá. Será que eu não tenho a proteína saindo aqui? Tá vendo a proteína aqui, ó? Esse aqui foi o primeiro aminoácido colocado, tá? Esse aqui foi o segundo, o terceiro, e aí está indo e a produção está sendo feita aqui, tá bom? O primeiro já saiu. Então, esse aminoácido aqui está no N terminal ou está no C terminal da proteína? O primeirinho. O N. É o N. Vocês já entenderam a aula toda. Agora é só mostrar uns slides aqui que tudo bem. Bom, o transportador, esse aqui, o alanil tRNA, foi o primeiro ácido nucleico sequenciado, também é pequeno, né? Ele tem esse formato de folha quando ele está esticado num papel, né? Vocês vão reparar que depois que ele é feito pela RNA polimerase, um monte de enzimas faz umas modificações químicas nele, tá? Precisa decorar essas modificações químicas? Obviamente que não, tá? Mas, para que elas servem? Como ele forma apareamentos internos, de uma fita com a outra, 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 ele poderia estar matando, ele poderia estar roubando, ou ele poderia abrir esses pareamentos e parear esse pedaço com aquele, esse pedaço com aquele, e aí ele teria 4, 5, 10, dezenas de conformações possíveis. Para evitar isso, né, numas posições chaves aqui, ó, nesses cotovelos e assim, tal, existem essas modificações químicas para ele ficar quieto nessa posição, entenderam? Essas químicas todas servem para ele ficar quieto nessa posição. Fica esse rosinho com esse rosinho, amarelo com amarelo, azul com azul, verde com verde, tá? É para isso que serve isso. Eu só vou falar dessas mutações aqui, modificações químicas, para explicar que é para ele ficar quieto numa posição, senão ele fica dobrando de outro jeito. Porque nós precisamos que ele fique numa pose, entendeu? Certinha. Tem que ser sempre a mesma pose, né? Entendeu? Vamos ver agora, em vez de ser ele passado a ferro, vamos ver como que ele é tridimensionalmente. Aqui está repetindo as mesmas coisas, né? Os loops, tal. Aqui é o loop do anticódon, tal. Mas olha como que ele fica tridimensional. Ele fica assim, tá? Aqui fica o que a gente vai conhecer como anticódon, tá? Já falo para vocês, nunca confundam isso, sem estresse. O anticódon fica no transportador. O códon da tabela do código genético fica no mensageiro, tá? Mensageiro tem o códon, o que tem aqui para grudar no anticódon, para grudar no códon é o anticódon, que faz parte do transportador, tá? Anticódon está aqui. Então, ele tem esse formato, vamos chamar de L, né? Um formato de L, que assim, isso aqui, na verdade, não é um trevo, é um L, né? E aqui ele vai ter esse CCA, que tem esse 3' OH aqui. Lembra que eu falei que a gente ia ligar a carboxila no OH do transportador? É fácil. O transportador, então, é um ácido nucleico que vai de 5' para 3', né? E é nesse 3' que a carboxila vai ligar. Então, vocês já aprenderam mais da metade da aula, que a carboxila liga no 3' OH do mensageiro, tá? Eu vou contar um detalhe para vocês que alguns livros nem falam muito. A ligação pode ser no 3', mas como é um RNA, tem hidroxila no 2', ela pode ser no 2' também. Dá tipo quase que na mesma, sabe? Se não for no 3', for no 2', a mesma coisa, tá? Mas os livros vão favorecer contar a história que é no 3', tá bom?
Nem sei se vai ter uma transparência aqui falando que pode ser no 2', mas é detalhe que a gente fala e tal. Não vou falar dessa parte aqui agora. Vou falar do código genético. Muito bem. Vocês já viram essa tabela do código genético na Genética 1 que vocês têm ou não? Ou na citologia? Alguém mostrou isso aí. Não sei se cai no vestibular. Onde é que um aluno de biomol já viu uma tabela do código genético? Já tiveram? Em tabela do código Professor, eu estou em genético, dúvida se já eu já viram em vi algum lugar? na bioquímica ou na genética. Eu acho que foi na genética. Ah, na genética. A bioquímica não deve ter mostrado, Eu acho porque que tô confundindo. a parte da bioquímica que falaria isso deu origem à biomol, entendeu? Eles falam assim, isso aqui fica para o Miguel, né? Então, é a genética. Agora, eu queria falar para vocês que o núcleo das células, o DNA, não tem a mínima ideia de que isso aqui é fenilalanina, de que isso aqui é prolina. O DNA não sabe o código genético. Você pode perguntar, sabe o que é código genético? Ele fala assim, não, nunca ouvi, não fiz genética. Tá? Beleza. O RNA mensageiro, ele não sabe o código genético, ele não sabe que isso aqui vai ser histidina, que isso aqui vai ser asparagina, também não. O ribossomo também não sabe, por incrível que pareça. O RNA transportador também não sabe. Ele fica sabendo no final, mas quem sabe são essas enzimas aqui que andam na célula com essa tabelinha na mão e fica vendo se o transportador tiver esse anticódon aqui, ele é para ser feito para grudar num códon, então eu tenho que grudar, para esse cara aqui eu tenho que grudar uma serina, né? Para esse cara aqui eu tenho que grudar uma histidina. Eu vou contar a história das aminoácido RNA sintetases, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse mouse e encaixar nesse A aqui, vai ser um mouse A, entendeu? Mouse C. Quando a gente fala assim, aminoácido RNA, é um radical do aminoácido, ou seja, o aminoácido está radicalar ligado no tRNA, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui, cadê? Onde é que tem um ligado? Isso aqui seria um aminoácido tRNA, tá? Beleza? Então, tá aí. As aminoácido tRNA sintetases nada mais são do que as enzimas que ligam o aminoácido no tRNA. Então, tem uma enzima para fazer essa ligação, para fazer essa, entendeu? Elas que fazem o código funcionar. Então, elas são assim. Existe uma ativação, que eu não vou estressar aqui, né? O aminoácido reage com ATP, fica tal. Aí, esse cara, aminoácido ligado em AMP, ele liga no tRNA e tal, papapá. Mas, enfim, a enzima está aqui desse lado aqui assim, a proteína são essas hélices e fitas beta em azul, tá? Isso aqui é uma enzima. O tRNA ele está aqui, ó, encaixado de lado aqui nela. Ela inclusive conecta o braço do anticódon, né? Ela sabe mais ou menos se o anticódon está certo, mas é mais pelo contato físico entre as duas, a química, o encaixe entre as duas, que ela sabe que ela é especializada em colocar um determinado aminoácido aqui nessa pontinha, tá? Então, aqui tem o sítio ativador, é aqui, né? Eu coloco o aminoácido, tá? E se o aminoácido não ficar bem acoplado, a estrutura da proteína reconhece isso e ela muda de lugar e esse aminoácido errado vem para cá e ela arranca fora, tá? Então, é incrível como essas enzimas são sofisticadas. Elas não só reconhecem o transportador certo para cada aminoácido, ela coloca o aminoácido, se não ficar bom, ela mesma dá uma
corta esse e coloca de novo. Tá? Então, a gente diz que ela consegue desfazer ligações erradas. Isso a gente chama de atividade editorial. Então, isso é uma coisa sofisticadérrima nessas aminoácido-RNA sintetases, tá? Elas não só leem a estrutura do transportador, colocam o aminoácido correto, mas também elas conseguem fazer a correção se fizerem errado. Doidinhas essas enzimas, né? E, olha, parece que quando a gente teve a origem da vida, a gente teve duas. Pode isso, Miguel? Pode. Primeiro começou metade do código genético, depois a outra metade. Ou pelo menos são quase dois mundos que se misturam. E eu moro na Avenida Portugal e tem fogos, tem gente tocando buzina aqui, passando aqui na minha frente. Então, olha, tá vendo aquele L, né? Esse L, assim, esse L. Eu vou olhar ele da esquerda para cá. Eu vou ver essa parte de cima de frentão, tá bom? Se eu olhar os transportadores de frentão, sim, esse e esse, existem dois tipos de aminoácido RNA sintetases. Da classe 1, né, que elas vêm pela direita e fazem isso aqui, tá? Para esses aminoácidos todos, tá? O pessoal que vai estar na palestra de sexta-feira sabe me dizer se essa parte evoluiu primeiro, essa parte evoluiu depois. O código genético não apareceu assim, pá! Né? A galera sabe mais ou menos qual que teria sido a origem. Mas presta atenção que essa classe 2 aqui, as enzimas que vêm aqui acoplar o aminoácido no transportador são diferentes, vêm pelo outro lado. É como se você tivesse um mundo para usar arginina, cisteína, glutamina, glutamato, isoleucina, e outro para usar laminas, entendeu? É como se fossem dois mundos. Curiosidade, só para vocês saberem que essas enzimas são as que fazem o acoplamento e a evolução parece que nos deu dois tipos, né? Sugerindo que nós temos meio que duas vidas que se fundiram. Olha que poético. Parecia uma música. Bom, agora a gente vai falar mais do ribossomo. E isso aqui, cara, eu nunca vi uma centrífuga dessa funcionando. Tem umas técnicas que vão indo embora, né? Mas eu já vi uma quebrada. Eu tive aula disso, nunca vi o aparelho funcionando, mas já vi um quebrado. É uma centrífuga que ela tem uma janelinha. Enquanto vai centrifugando, você consegue ver as coisas, né? E aí você vê os pedaços de ribossomo sedimentando. Essa subunidade aqui, ela está no microscópio eletrônico, né? Mas quando ela sedimenta, ela tem uma constante de sedimentação de Svedberg de 30, tá? Então, por causa disso, a subunidade menor, ela é chamada de 30S, tá? 30S. Ela tem 21 proteínas, coitadas, não tem nem nome, parece filho de gente, tem muito filho, parece filho do Bolsonaro. S1, S2, S3, até S21, tá? Então, ela tem 21 proteínas da subunidade S. S de small, aqui já é um S de small, subunidade small, 21 proteínas. E o RNA 16S, ela está aqui, ó, o RNA 16S, né? E as proteínas em azul, elas estão enfiadas aqui. Quase que não dá para ver, né? Verde com azul, elas estão enfiadas, seria as salsichas do miojo. Essa é a subunidade menor que vai ficar embaixo. Aqui dá para ver melhor as proteínas, né? Vocês viram? Não é uma bola de proteína com os RNAzinho decorando, entendeu? É um RNA com umas proteínas para deixar ele mais estável, tá? Entendeu? Quando você fala assim, o ribossomo é praticamente RNA, entendeu? Feito lá no núcleo, né? RNA polimerase 1, beleza? Então, essa aqui é a subunidade menor, tá aqui que eu descrevi. Essa aqui é a subunidade maior. Cadê? É a subunidade maior, 50S, é a constante de sedimentação, e ela tem 34 proteínas, igual o Bolsonaro, né? L1, L2, L3, até L34.
E ela tem 2 RNAs. O 23S que está em laranja... Não, desculpa. Vamos falar que isso aqui é amarelo, né? E aqui o desenhista também judia de nós, né? E o 5S que está em laranjinha, né? Tá amarelo, laranjinha. Essa aqui é a sua unidade maior, tá bom? E quando sedimenta os dois juntos, pelo fato que isso é constante de sedimentação, não dá 80, dá 70 de velocidade, né? Porque a velocidade não é a soma das duas, eles estão compactados. Então, dá uma constante de sedimentação de 70S, mas isso aqui não importa. O que importa é que a gente tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Pronto. Constituição, né? 2 RNAs aqui, 1 RNA aqui. Esse verde, esse amarelo e esse laranja. Presta atenção. Olhou para o ribossoma agora, você vai ver ele feito de RNA, não de proteína. Tudo bem. E tá claro, vocês estão vendo a estrutura secundária, né? Esses pareamentos todos que o RNA ribossomal tem? Dá para ver? Fala aí, você consegue ver? Azul com azul, isso aqui. A minha Sim. tela está clara, vocês estão vendo, né? Então, ele é todo estruturado, sabe? Como ele consegue formar pareamentos de uma parte com a outra, ele tem uma estrutura, entendeu? E as proteínas, essa aqui é a L12 cobra, parece uma cobra com a cabeça assim, que se enfia dentro do miojo, entendeu? As proteínas são assim, elas se enfiam lá, igual essa aqui, é L19 da subunidade large, né? Large 19 da subunidade maior, e olha como é que ela é. Ela tem esse domínio aqui, tem isso aqui para ela fazer assim, pam, 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 ficar se enfiando para estruturar, tá bom? Beleza, beleza. Muito bem. Quando eu dou aula presencial, eu conto uma história, né, de que eu estava indo para um congresso em Caxambu. Não sei se algum de vocês sabe ir para Caxambu. O jeito mais certo é você pegar a estrada para São Paulo, para Fernão Dias, né? E num certo lugar lá você vai para Caxambu, beleza, mas teve uma época que a Fernão Dias foi duplicada, acho que vocês não tinham nem nascido, estava toda em reparo, e eu tinha um congresso em Caxambu. Aí minha aluna, que ia comigo na minha Brasília amarela, ela falou, puxa, Miguel, a minha família sempre vai pela Estrada do Rio. Eu, como sou paulistano, eu nunca fui para o Rio pela 040, entendeu? Não faz sentido para mim, eu não conhecia a 040. Ela falou, beleza, vamos lá pela 040. Aí nós fomos pegar a 040, beleza, tranquilo, né? Vai lá, pega, vai 040 para ir para o Rio, bacana. E aí ela falou, ó, é fácil, tem uma placa escrito Caxambu, a gente vai entrar à direita, beleza? Aí a gente foi cantando, porque ela era do coral, eu era do coral também, e aí a gente estava cantando uma que era Me leva amor, tava cantando e não sei o quê. Aí eu falei, Flavinha, não devia ter chegado. Ela falou assim, não, é uma placa, a gente não viu a placa. Eu falei, eu vou perguntar num posto de gasolina, né? Eu com meu sotaque mais de paulista na época, né? Ô meu, vem cá, como é que eu vou para Caxambu aqui? Aí o cara chegou para mim, o frentista do posto, amigo, sabe o que é? Eu acho que você já passou e faz tempo. Eu estava no Rio de Janeiro já, né? Já tinha entrado dentro do Rio de Janeiro. Então a gente voltou. E aí, porque eu andava muito rápido, esqueci de falar, né? Eu dava 130 na Brasília e ainda achava muito, porque era o máximo que ela ia. E aí, nós, às 130, passamos pela placa. Aí, a gente foi no outro congresso e a galera falou assim para mim, Miguel, é fácil, você vai pelo mesmo caminho, né? E quando você vê Barbacena à sua direita, você reduz com sua Brasília, que aí vai ter a placa logo depois de Barbacena. Ó que dica legal. Quando eu via Barbacena, eu reduzia, né? Beleza? Então, eu contei toda essa história para dizer que duas mulheres, a Marilyn Kozak, eu sempre esqueço de ver o nome da aluna dela, eu não sei quem, e Kozak, descobriram
que o ribossomo nosso de eucarioto, ele encaixa na extremidade 5' do mensageiro e vai indo. E aí, quando ele chega nesse lugar aqui, que é o consenso de Kozak, né, que é Marilyn Kozak que descobriu, ele dá uma estacionada assim, e aí ele encontra o códon inicial. Esse códon, decorem, G, é o códon do primeiro aminoácido das proteínas. Mas pode ter um G antes? Pode. O ribossomo vai parar? Não, ele vai fazer igual o Miguelito. Me leva, amor, passou pelo Alger. Quando ele chega nessa sequência aqui, ele dá uma estacionada, que ele vai virar à direita, né? E aqui ele começa a produzir a proteína. Vamos dar uma olhadinha no consenso? GCC, ACC, eu não desenhei, mas pode ser GCC também, tá? Tem que ser uma purina, ACC ou GCC. O AUG, que vai ser o inicial, e um G depois. Tá? E quando a gente fala consenso, quer dizer que esse aqui é o melhor, é o que vai produzir mais eficiência. Mas aqui são 13 bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se das 13, 8 forem essas daqui, bastam, tá? Essas 3 sempre tem que ser. Se for 8, ele vai ser forte. E tem mais uma segunda lei da Kozak. A menos 3... não existe zero aqui, tá? Essa aqui é a base 1, 2, 3, 4. Olha o cara cantando, sei lá que música é essa. Menos 1, menos 2, menos 3. Se a menos 3 for uma purina, A ou G, é legal. Isso aí é uma regra importantíssima. Se não for uma purina aqui, a posição mais 4 precisa ser G, tá? Então, tem que se parecer com isso, a menos 3 tem que ser uma purina, ou então a mais 4 ser um G, tá? Isso é importantíssimo. Isso aqui é como o eucarioto começa a síntese de proteínas, consenso de Kozak. E o procarioto, que já estava até descoberto antes, né? Eu não enchi a bola desses pesquisadores Shine e Dalgarno, são 2. Eles descobriram que o RNA mensageiro da bactéria, ele se associa com o 16S. 16S seria esse aqui, tá? O RNA mensageiro, ele se associa com o 16S através de um pareamento com esse RNA verdinho, o mensageiro pareia com ele. Em que lugar que ele tem esse pareamento? No consenso de Shine-Dalgarno, na sequência de Shine-Dalgarno, tá? Então, aqui seria o AUG, mais ou menos algumas bases antes, você teria umas sequenciazinhas aqui, que seriam o sinal de Shine-Dalgarno. Esses caras se associam com RNA de uma maneira que faz uma alcinha e apresenta o AUG correto para começar, tá? Muito bem. Então, eu vou perguntar na tarefa de vocês, se eu pegar um RNA de humano, né, de interferon, e eu quiser produzir interferon numa bactéria, o meu RNA mensageiro de interferon, ele é apresentado pela sequência de Kozak, né? Tá? A sequência de Kozak que vai falar onde que é para começar o interferon, né? Se eu pego e faço uma biotecnologia de tentar produzir interferon em bactéria, eu vou me ferrar, porque o ribossomo bacteriano não vai estar nem junto para isso aqui. Eu tenho que fazer uma cirurgia, por isso que a gente chama de engenharia genética, e colocar a sequência de o consenso de Shine-Dalgarno, para o gene do interferon ser reconhecido. E o exemplo contrário? Vamos pensar que eu tenho um gene aqui, um RNA mensageiro de uma proteína de Bruxelas, que se eu pegar esse gene, colocar ele num plasmídio e grudar numa bolinha de tungstênio, colocar essas bolinhas numa arma de pressão, chegar numa vaca, falar assim, olá, dona vaca, tudo bem? Encostar a arma de tungstênio nela e der um tiro, pá,
as bolinhas vão sair voando, vão penetrar na vaca, e a vaca vai fazer assim, "Buh!". As bolinhas vão entrar dentro do músculo dela e tal, e aí esse gene que eu coloquei, a ideia é produzir uma proteína de Brucella dentro da vaca, para a vaca ficar vacinada contra a brucelose. Isso existe, gente. A gente chama de vacina de DNA. A vacina da Pfizer de RNA é mais ou menos assim, tá? Mas não tem nada a ver com bactéria e mamífero, mas é mais ou menos assim. Você tá com RNA lá e ele vai produzir a proteína. Então, quando você pega um gene de Brucella que é apresentado por Chaime Dalgarno e coloca ele dentro do músculo de uma vaca, o ribossomo vai falar assim, meu, sei o que é isso não. Onde eu vou começar a proteína? Não tem consenso de Kozak. Então, fiquem ligados que biologia molecular também é tecnologia, tá? Não é só livro. Se eu vou expressar uma proteína de procarioto no eucarioto, eu tenho que apresentar o Auger inicial por consenso de Kozak. Tem que fazer uma cirurgia nesse gene. Se eu vou pegar um gene eucariótico e expressar numa bactéria, eu tenho que fazer uma cirurgia, colocar a Shine Dalgarno. Gostaram dessa brincadeira? Você precisa saber biomol para poder fazer essas tecnologias todas. Fala aí. Professor, esse consenso de Kozak, ele tem que estar bem colado no gene ou pode ter um intron entre ele e o gene? O consenso de Kozak, ele não está nem aí se tem intro ou se não tem intro. Depois que o intro é retirado, ele vai ter que estar lá, né? Ele pode estar no primeiro exon, que é como todo livro desenha, como todo professor desenha, mas ele pode estar no segundo exon. Se ele estiver no segundo exon, a proteína vai começar pelo segundo exon. Entendeu isso? A lógica da biologia? Entendi. Aonde ele estiver, vai começar a proteína. Se ele estiver no intron, adeus, né? Porque vai embora. Não pode. Ele tem que permanecer no exon, tá? Todo livro vai desenhar ele no primeiro exon, mas ele pode estar no segundo, tá? Não tem problema nenhum. E tem nos bancos de dados hoje é bem legal porque eles mostram os exons e aí depois pinta de laranjinha aonde a codificação da proteína começa. Então você consegue ver que pode começar no segundo exon, não tem problema. Ele determina o início da proteína, nunca o início do RNA. O RNA já começou, né? Que é aquela história. Quando eu saí de Belo Horizonte, o RNA já começou. Ei, galo. E aí, quando eu chego na placa de Barbacena é ele, né? É onde vai começar a proteína. E aí você entendeu que isso aqui é eucarioto, isso aqui é procarioto, posso passar para frente. Por que eu estou falando do código genético? Porque tem vários códons e o número de códons varia, não é sempre 2, nem 4. A isoleucina, se vocês forem olhar a tabela toda, a isoleucina tem 3, ó. AU, AUC, AUA, tá? A isoleucina tem 3. Tem muitos que tem 2, né? Cadê? Essa parte de cá, aqui, os ácidos, ácido aspartico e ácido glutâmico é 2 para esse e 2 para esse, tá? A alanina tem 4, né? Agora, eu vou mostrar para vocês com calma aqueles que têm 6, tá? Arginina é o meu preferido para minha aula, tá? Arginina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caraca, mano, o povo já está comemorando mesmo, ó as buzinas. Serina, 1, 2, cadê as outras 4? Que eu nunca sei onde tá para cá. Serina. Caraca, as serinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arginina, serina e quem que é o outro? Leucina? Leucina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora os mais estrelinhas. Aquele Auger, olha o Auger aqui, ó. Como é que fez? A, U, né? A, U e a última letra é daqui na caixinha mesmo. Auger. Auger só tem para metionina só tem Auger, tá? Então Auger é o códon de iniciação, start, e ele é o da metionina.
E beleza. Tem mais um outro cara que tem um só, que é um aminoácido muito raro na proteína também em concordância com o fato de ter só um códon, que é o triptofano, tá? O triptofano, o UGG, o triptofano só tem um. Então, vocês viram que tem quantidades diferentes, né? Prestem muita atenção que eu vou usar isso, 6 códons para arginina, tá? E aí tem 3 códons que não significam nada, que é o AA, o AG, o GA, tá? Vocês decorarem isso, o AA, o AG e o GA. Eles são códons que não significam nada. Ele vai ser usado para parar a proteína no final, vai ser o ponto final. Tá? Então, os stop códons. Vocês devem saber isso já, até de vestibular. O que vocês não sabem, né, é que o desenhista do Strayer é uma anta. Porque se o RNA mensageiro vai de 5 linhas para 3 linhas, né? Quem está ligado nele vai de 5 linhas para 3 linhas ao contrário, ó, de 5 linhas para 3 linhas. Tá? E aí o Mané ligou a formilmetionina no 5 linhas, né? O imbecil tinha que ter desenhado isso aqui ao contrário e a formilmetionina ligada do outro lado, entendeu? 5 linhas para 3 linhas, 5 linhas para 3 linhas, o 3 linhas está nessa ponta e não na de cá, né? Tem que ter um delay. Eu não vou falar desses fatores muito legais aqui, que vem aqui para ajudar, mas eu não vou falar dele para chamar atenção no RNA mensageiro, o ribossomo que já chegou ali no lugar dele, ele já sabe que esse AUG é o correto. A primeira coisa que acontece, esses fatores vão trazer o transportador com a metionina. As bactérias, né, elas fizeram um congresso lá em Caxambu também, e elas falaram assim, né, peraí, é para a gente ligar a carboxila desse no grupo amino desse, ou a carboxila desse no grupo amino desse. Aí uma outra lá pediu a palavra e falou assim, eu sei, daqui a pouco vai ter o jogo do Galo, mas vamos fazer o seguinte, vamos ligar um ácido fórmico nesse aqui para ninguém se atrapalhar. Todos a favor? Então elas ligam um grupo aqui e o primeiro aminoácido das proteínas de bactérias é uma formilmetionina. Esse grupo aqui, a gente fala, está quimicamente protegido, tá? Então, nenhuma bactéria vai ter a dúvida que é para ligar a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo, tá? Esse método não é usado pelos eucariotos. No congresso de eucariotos, eles falaram assim, ei, nós não somos tão babaca quanto aquelas bactérias. A gente sabe que vai ter que ligar a carboxila do primeiro no grupo amino do segundo. Então, para com essa besteira de botar formilmetionina. Põe uma metionina normal aí, pronto, tá certo? Certo. Tá? Quem gostou da minha voz de bactéria? A gente fala uma voz de bactéria. Vocês nem falam que gostou. Beleza. Então, o primeiro transportador traz a metionina em eucariotos, formilmetionina aqui. Não dá para entender direito como é que a síntese ocorre ainda não, porque agora vai vir a subunidade maior do ribossomo, tá? E aí vai fazer esse encaixe aqui. Quando tem as duas subunidades e o transportador, desculpa, esse aqui não era para estar aqui, era para ter só esse, esquece esse. Só tem o transportador da metionina com a metionina aqui. Quando vem essa subunidade, a gente cria 3 portas. A porta de saída, exit site, a porta do peptídeo, aqui tem um canalzinho para o peptídeo ir saindo, e a porta do aminoácido, que é onde vai vir o segundo aminoácido, tá? Então, tem essas 3 portas, vocês vão vê-las funcionando. Eu estou quase acabando, são 8 horas, deve começar o hino nacional lá. Eu estou quase acabando. O transportador da metionina chegou com a metionina antes da subunidade maior. Então, você não pode falar para ele, transportador, a porta do aminoácidos é essa. Ele falou assim, não quero nem saber, eu estava aqui antes. Então, ele fica aqui, tá?
E esse aqui é o complexo de iniciação. Aí vai vir o outro aminoácido, tá? Outro aminoácido vem aqui, tá? Beleza? Aí, não sei se a minha câmera está aparecendo para vocês. Não vai dar para eu fazer a dancinha agora. O próximo aminoácido chega aqui, né? E a gente tem aqui em cima o grupo amino, a carboxila, o grupo amino e a carboxila. Este cara, com a cabecinha assim, ó, de ladinho, entendeu? Ele vai colocando o aminoácido aqui, ó, o grupo amino dele aqui, bem nessa carboxila. Tá? Grupo amino de cima na carboxila debaixo desse. Ele vem aqui assim com a cabecinha, e aí reage, ó, pimba, tá? Reage. A metionina fica aqui, o aminoácido dele tá aqui, tá? Esse cara ficou assim, tá? E aí você vai se perguntar, Miguel, quem anda agora? É o RNA que anda? É o ribossomo que anda para lá? Os transportadores pulam para cá, ó, blu, blu, né? Quem anda não é ninguém que anda. Cara, cadê a minha... Oh, meu Deus do céu. Eu tenho uma calçadeira. O pior é que eu não sei onde ela foi parar. Você já calçaram o sapato com uma colher? Alguém já colocou um sapato daqueles de festa que tem um pouco uma colher assim, um escarpão vermelho? Não? Com uma colher assim, um escarpão azul, que seja? Não? Um tênis que não entra, uma colher para calçar? Entra uma proteína aqui que ela se parece com um transportador e ela empurra o cara para cá. Vamos falar dela logo, vai? Isso aqui é um transportador com a proteína auxiliar que faz ele entrar normalmente. Essa proteína é um mimético, entendeu? Ela mimetiza, igual aquelas borboletas que mimetizam, sei lá o quê. Ele é um mimético, ele tem mais ou menos a mesma estrutura. Esse fator se chama Elongation Factor G, né? Ele é um cara meio assim, ó, e é ele que faz o negócio andar. Ele se enfia aqui assim, ó, e aí gastando o GTP, ele faz assim, pá, entendeu? Ó, ele entra aqui assim, ele gasta GTP e ele faz pá, pá. E aí esse cara vem parar aqui, esse cara vem parar aqui. Como eu falei para vocês, na minha época não tinha, mas na época de vocês tem o sítio Exit, o e-site, né? Que é o sítio de saída. Esse cara aqui já vai ser jogado fora. Esse cara já está nesse sítio aqui com 2 aminoácidos e é óbvio, esse cara vai sair fora, né? Vocês viram que ele gastou GTP? GDP aqui, gastou energia para fazer assim, pam, né? E aí ele vai sair fora, vai entrar o terceiro aminoácido aqui, que com a cabecinha ele vai, tá? E aí vai fazer uma reação aqui, primeiro, segundo, terceiro e o transportador para cá. Aí vem esse cara e vai empurrando, tá? Então, recordando, você tem esse cara, veio o segundo, né? O segundo coloca a cabecinha dele aqui embaixo desse e faz a reação, tá? Aí depois vem esse elongation factor G, ele gasta TP e empurra, e aí vem o terceiro, né? Esse cara sai, né? Aí vai vir o terceiro cara e aí vai fazendo a síntese de proteínas, até que a gente chega no lugar aonde o códon aqui é um códon stop. Então, não tem como a gente continuar, porque não tem nenhum transportador que queira vir. E como não vem ninguém, tem umas proteínas que são finalizadoras, elas conseguem ter acesso aqui, e elas soltam a proteína, solta todo mundo, subir para cá, e aí acabou a síntese, tá? Então, eu dei uma corridinha aqui, porque o Galo está entrando em campo e tem gente que quer assistir, né? Então, eu vou deixar essa aula gravada no site, mas se vocês tiverem curiosidade, assistam a aula do semestre anterior, que ela está um pouquinho mais devagar. Mas juro que eu peguei as partes principais e mostrei para vocês como que um ribossomo funciona, tá bom? Era isso por hoje. Alguma pergunta? Uma curiosidade que eu fiquei é porque na aula você falou de interferon, e eu já tinha ouvido falar de interferon na imunologia.
Qual que é o sentido dele aqui na genética? Interferon é uma proteína, né? Mas você pode comprar na farmácia. Assim como hormônio de crescimento, você pode comprar na farmácia. E assim como insulina, você pode comprar na farmácia. A insulina dos nossos avós, tetaravós, né? Dos tetaravós de vocês. Minha avó também. A mãe já não. Minha mãe tomava insulina feita em Escherichia coli, tá? Então, a insulina, por exemplo, que a gente compra na farmácia, ela é feita em Escherichia coli. Então, claro, a gente pegou um gene humano, tirou o COSAC e colocou o Shine Dalgarno para produzir a insulina bacteriana, entendeu? E o interferon também eu dei como exemplo, que é usado antivírus, né? Quando você fica resfriado, que você está fungando, tem um monte de muco e tudo, isso aí, por exemplo, é resposta a interferon, ao vírus, né? Então, quando o vírus, mesmo o coronavírus, entra em você, você vai ter uma reação produzida por interferon, a primeira a molécula de defesa contra vírus. Ele faz algumas coisas dentro da célula onde o vírus está, mas a maior coisa que ele faz é começar a produzir uma resposta imune, né? Umas reações de células que vão ser atraídas para aquela região para reagirem, para começar a produzir anticorpos e tal, ativação de macrófago, essas coisas todas, né? É uma citocina. Mas eu não falei dele por causa da função dele. Eu falei dele porque, por engenharia genética, ele é produzido na farmácia. Então, você tem que tirar o COSAC e colocar Shine Dalgarno, tá? E o terceiro exemplo que eu sei também é hormônio do crescimento, que, na verdade, foi a primeira coisa vendida em farmácia. O hormônio de crescimento, a pessoa tem dificuldade de crescimento, vai lá, compra hormônio de crescimento, não é extraído de porco, de cavalo, de feto, de nada, ele é feito em bactéria, entendeu? É engenharia genética, por isso que eu citei o interferon, mas a insulina é o exemplo mais comum. Se for na farmácia, me dá insulina, vai ser feito em Escherichia coli, recombinante, a gente fala, né? Beleza? Entendi, muito obrigado. Ok, eu acho que ainda tenho que parar a minha gravação de hoje.